Eu sou o pastor Renato Borges e hoje nós vamos tratar do tema 10 ferramentas que líderes religiosos narcisistas, na verdade todo mundo que tem personalidade narcisista, tem esse transtorno de personalidade, vai ter alguns traços. E esses 10 traços eu vou falar aqui, eles são usados, é claro, se o narcisista for um líder religioso. Veja se na sua experiência com uma igreja tóxica, um pastor abusivo, se você passou por coisas como essa, né? Então, algumas pessoas têm dúvida, poxa, pastor, como é que eu vou reconhecer se aquela é uma boa igreja para congregar, se aquele pastor, ele é um bom pastor, se ele é um líder abusivo? E aí que eu vou te dar algumas características para você poder saber como reconhecer, como perceber esses traços. Não precisa o cara ter o diagnóstico que ele é um narcisista. Se você perceber esses traços, já não é um bom lugar de você estar. E aí você tem que buscar uma igreja saudável. Então, um dos traços é o famoso gaslighting. É uma forma, esse termo gaslighting é uma forma em que o cara ele te deixa confuso. Ele faz você pensar que você está enlouquecendo. Você pode ter visto ele fazendo um mal, ele vai desmentir, ele vai dar outra narrativa, ele vai te confundir de alguma forma, às vezes vai te tratar mal, vai te tratar bem, você não vai entender qual é a dele, porque ele está mexendo com a sua cabeça, para depois dizer que você não está bem emocionalmente. É comum que um narcisista ele venha atribular tanto a vida da pessoa que ela venha adoecer. Às vezes é a esposa desse líder religioso, às vezes é um membro da igreja, um líder que andava próximo dele. Número 2, a desvalorização. É comum no discurso dele, de um líder narcisista, ele desvalorizar você. Ele vai dizer que tudo que você tem dependeu dele, que a sua conquista dependeu dele, o seu cargo foi ele quem te deu, as amizades que você tem foi ele quem te deu. Isso é muito comum. Ele vai dizer que você não é nada sem ele, que você é um ingrato, porque ele vai te desvalorizar. Na verdade, ele queria usar os seus talentos, ele queria usar você para ele poder te ter como uma ferramenta ali do serviço dele, mas na hora de te descartar, ele vai te desvalorizar. Então, número 1, gaslight. Número 2, a desvalorização. Número 3 é a projeção. Ele vai dizer que foi você que cometeu as coisas que ele cometeu. Se você vai perceber na conversa dele que ele inverte muito bem o jogo, né? Porque ele vai colocar em você as culpas dele, os erros, as falhas dele. É comum que um narcisista ele use outra pessoa para fazer o trabalho sujo, digamos assim, de ofender alguém, de disseminar uma fofoca, uma mentira. Então, quando você reclamar com ele qualquer coisa, ele vai dizer: não, isso quem faz é você. Ele vai ser invejoso contra você, mas ele vai dizer que você que tem inveja contra ele. Ele vai sempre fazer essa projeção, vai projetar em você a personalidade dele. É comum num ambiente abusivo assim a pessoa ficar perdida de quem ela fica despersonalizada por causa do convívio com uma pessoa abusiva. Vamos lá. Número 4, a triangulação. A triangulação é o seguinte: você tem alguns amigos na igreja e ele faz você perder essa amizade se ele vê que é prejudicial para os planos dele, ou simplesmente por inveja, por ver que você tem uma felicidade naquela amizade, ele pode destruir essa sua amizade, mas ele vai usar uma pessoa para dizer: eu estou muito preocupado com você, eu estou muito preocupado com fulano, aí vai dizer o seu nome, né? Estou muito preocupado com ele, e aí vai disseminar alguma mentira. E depois para você ele vai dizer que está preocupado com outro, e ele vai colocar um com coisas na cabeça a respeito do outro. E ele vai dizer mentiras ali, fofocas, que vai fazer com que você fique chateado com seu amigo com você. Vocês perdem a amizade e ele fica de boa com os dois. Ele fica tudo bem com os dois. É uma técnica de muita maldade, né? Mas é comum que eles façam essa triangulação. Coloca uma pessoa contra a outra e depois ele sai de bonzinho, ele vê o circo pegar fogo ali, as pessoas brigarem. Vamos lá. Número 5, o
aspirador de pó, hoovering, que é aspirar a pessoa de volta. Depois do ciclo abusivo, em que a pessoa ela é descartada, é comum que o líder religioso narcisista ele sugue a pessoa de volta. Se não preencheu o cargo dela, se ele ainda tem interesse em você, para algumas pessoas, elas vivem anos girando nesse ciclo abusivo, em que ela se devota muito, fica apaixonada pelo líder narcisista, depois ela sofre, ela é jogada fora, pois sugada de volta com algum elogio, com algum cargo, e ela fica anos sofrendo nesse ciclo abusivo. O isolamento. O líder narcisista ele vai te isolar. Você vai ver menos seus amigos, sua família, seus parentes, seus conhecidos, seus outros ciclos de relacionamentos. Ele vai dizer que está te protegendo quando te isola. Ele vai dizer, não, estou protegendo você, estou protegendo as pessoas de outros relacionamentos até da igreja, de pessoas que possam dizer coisas que venham manchar a imagem dele diante de você, quando ele está querendo te conquistar. Então ele vai te isolar no início e ele te isola no fim também. Depois que ele já te usou bastante, ele vai te colocar de escanteio, uma forma de você perder suas forças dentro da igreja, perdendo as amizades, você já não vai mais dar uma palavra na igreja, participar de um ministério, participar da organização de um evento. Suas atividades que você costumava ter, ele vai parar de te convidar, vai tirar seus cargos, te colocar de lado, você ficou isolado, pronto. É só pedir para sair agora, né? Então, o isolamento ocorre no início, quando ele quer te doutrinar, e ocorre no fim, quando ele quer te descartar. Esse é o número 6. Número 7, desvio de culpa. O narcisista nunca é culpado. Ele nunca assume um erro, nunca assume uma culpa. Se você pisar no calo de alguém, você é culpado de algo terrível. Ele coloca um peso enorme sobre você. Mas ele pode cometer o pior pecado, a pior atitude possível, que tenham provas, que as pessoas venham apresentar diante dele, que ele vai dizer, isso é um erro, todos erram, me desculpe se eu fiz alguma coisa. Ele nunca dá nome aos erros dele, aos pecados, ele nunca vai assumir com clareza, talvez ele assuma assim de uma forma genérica, ampla, para ninguém mais perturbar ele, para as pessoas poderem dizer, o pastor pediu perdão, mas é sempre de uma forma assim, sem muitos detalhes, né? E ele nunca vai assumir a culpa de nada. Ele sempre vai colocar a culpa nos outros. Às vezes ele usa a esposa como um para-choque. Que a minha esposa é difícil. Perceba isso, que é comum quando a esposa é uma vítima também, né? Ela acaba sendo usada dessa maneira como um para-choque para ele. Estamos caminhando para o fim aqui. Número 8, as mentiras e distorções. O narcisista, ele é um mentiroso de primeira, né? A vida dele é uma mentira, ele vive na mentira, a mentira se confunde com a verdade, ele sempre vai estar no jogo da mentira e da fofoca. E você vai perceber isso, os falsos testemunhos dele na pregação, falsas histórias. Ele vai falar falsas coisas sobre a vida das pessoas, vai querer fazer uma imagem de alguém para você, para que você não tenha afinidade com ela. Talvez alguém que ele esteja descartando, vai ser lotada de mentira, até que você descubra, né? E às vezes a pessoa descobre e ela nem consegue acreditar que o pastor, que era tão carinhoso, ele na verdade é um grande mentiroso. Número 9, grandeza e superioridade. O narcisista, ele tem essa mania de grandeza, que a igreja dele é a maior, se não é a maior, vai ser a maior. Ele entra em competição, ele vai vender uma ideia de que ele é um ser iluminado. É muito comum ele dizer que teve uma revelação de um anjo, uma revelação divina, uma revelação super especial, que ele tem uma palavra e que coisas grandes vão acontecer ali. Ele vai repetir essas coisas parecidas como aqui é o melhor, nós somos os maiores, se ele conseguir desenvolver bem a doutrinação, ele vai começar a dizer sobre o exclusivismo, que só ali tem a salvação plena, só ali prega o evangelho de verdade. Então, a grandeza e superioridade é muito comum. E para finalizar, ele te conquista. Isso poderia ter sido até no início, né, da nossa lista, mas ele faz o bombardeio de amor, o love bombing. O narcisista, ele cativa, ele diz para você o que você precisa ouvir, o que você gostaria de ouvir para ser conquistado.
você vai achar que ele é o melhor pastor do mundo, você vai achar que não tem ninguém igual a ele. Talvez quando ele te descartar, ele vai conseguir te vender a ideia de que você teve uma grande perda estando longe dele, que estar do lado dele valeria cada esforço, cada centavo, cada desaforo que você levou. Tá aí 10 traços, dentre outros, né? Mas 10 traços clássicos de um narcisista, e você vai perceber isso em líderes religiosos narcisistas que você pode evitar. Também passar esse ensino adiante, você pode ensinar as pessoas, talvez você já saiu de um lugar abusivo e tenha pessoas querendo conversar com você, que ficaram lá, talvez você esteja passando por isso, já passou, ou para você evitar. E eu quero te fazer um convite aqui para que você compartilhe esse vídeo, para que o canal ele venha a crescer, nós venhamos a divulgar esse tema para mais pessoas, que nossos irmãos nas igrejas eles não venham passar por essa triste experiência do abuso religioso. Infelizmente, há muitos lobos espalhados por aí, liderando, mas com conhecimento, com essas características sobre igrejas saudáveis, o que é um líder abusivo, o que é uma igreja tóxica, o que é uma falsa doutrina, a gente consiga propagar melhor aí os bons ambientes de igreja, um melhor ambiente para deixar, não só para a nossa geração, mas para os nossos filhos, nossos netos, uma igreja brasileira sadia. Deixa seu like, por favor, como eu já pedi, compartilha, se você não é inscrito, se inscreva nesse canal e que Deus te abençoe muito. Se você ainda não encontrou uma igreja saudável, o Senhor te direcione a você ter uma boa congregação. Um grande abraço.